Mateus, no capítulo 14. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia a qual o Senhor nos permitiu levantarmos pela manhã, vencermos mais um dia de batalha e estarmos aqui neste momento para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo: Jesus! Porém lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido. Creio eu que todos já ouviram falar sobre essa passagem na Bíblia. Jesus, ele estava junto com os seus discípulos. E o texto começa dizendo que Jesus, ele dá uma ordem para que os seus discípulos entrassem no barco e dali fosse para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Só que Jesus, ele não entrou no barco. O texto vai mostrar que Jesus, ele deu a ordem para os seus discípulos entram no barco, porém Jesus vai ao monte para orar. E a palavra diz que quando já era tarde, Jesus ainda estava orando. Nós precisamos, irmãos, aprender muito. Mas, além de aprender, nós precisamos colocar em prática. Jesus, como homem, em momento algum, ele deixou de orar. Jesus, como Deus, em momento algum, ele deixou de tirar um tempo do seu dia para colocar-se diante do Deus. E muitas vezes nós passamos o dia inteiro e nem sequer paramos um pouco para orar. Ah, pastor, mas aqui perto de casa não tem um monte. Ah, pastor, mas o monte aonde eu ia está interditado. Faça do seu quarto o seu monte, mas não deixe que vire o dia sem que você dobre os seus joelhos e fale com Deus. E Jesus dá uma ordem, os seus discípulos entram no barco, mediante aquilo que Jesus tinha falado. E a palavra vai dizer que quando eles já estavam a uma longa distância, começa então uma tempestade. A tempestade, ela sacudia o barco, o vento era muito forte, e os seus discípulos temeram que aquele barco viesse a naufragar e que ali eles morressem. E a palavra continua dizendo que Jesus estava orando ao mesmo tempo em que o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. Olha, querido, aprenda uma coisa. Não é porque nós estamos na presença do Senhor que nós estamos livres dos vendavais e das ondas, não. Estar com o Senhor é termos a certeza de que chegaremos aonde o Senhor quer que venhamos a chegar e passaremos pela tempestade dessa vida. Talvez você começou a sua caminhada e algumas coisas começaram a acontecer, e eu já ouvi pessoas falarem isso, que quando estavam no mundo, passavam por menos dificuldade do que agora que aceitaram o Senhor.
Isto é um engano já da parte do diabo. Eu não vou colocar a culpa no diabo, não. Isso é uma briga da minha carne contra o espírito. Porque todos os problemas que nós estamos enfrentando, mesmo estando na presença do Senhor, eles já existiam de alguma forma. Eles já estavam preparados para acontecerem. A questão é que nós passaríamos por ele desprotegido. Mas agora nós temos a proteção de um Deus que enviou o seu único filho a morrer por mim e por você, para que nesta caminhada os vendavais deste mundo não venham nos fazer parar de caminharmos com o Senhor. E a palavra diz que a quarta vigília da noite, Jesus se dirige aonde os seus discípulos estavam. A quarta vigília da noite, irmão, fala de um horário muito importante. O horário a qual muitos hoje dormem. A quarta vigília da noite, ela se refere de um horário das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Há quanto tempo nós não levantamos mais 3 horas da manhã para orar? Porque estamos cansados, porque estamos afadigados. E às vezes não estamos nem dormindo nesse horário, porque tamanha tem sido os ventos que têm soprado, que têm nos feito perder noite de sonos tranquila, mas não aproveitamos esta oportunidade de estarmos de joelho às 3 horas da manhã, para orarmos e clamarmos ao Senhor, para que o Senhor venha ao nosso socorro. E quando Jesus começa a caminhar, eles já estavam tão amedrontados com a situação, que eles olham um para o outro e dizem assim: é um fantasma. Mas alguém diz assim: eu acho que é Jesus. Vamos perguntar se é ele, para ver o que vai acontecer. E quando eles dizem: és tu, Jesus? Jesus rapidamente diz: não tenhas medo, sou eu. E quando Jesus diz que era ele que vinha andando sobre as águas, acontece algo muito interessante. Algo onde por muitas vezes eu já ministrei também, irmãos. E eu já descasquei Pedro. Quem sou eu para descascar alguém? Porque nós temos o entendimento, se Pedro estava no barco, por que Pedro quis sair do barco para ir aonde Jesus estava? Que lição é essa que o Senhor quer nos ensinar, de Pedro saindo de um lugar aonde Jesus já estava indo em direção deles, aonde o socorro já estava chegando, e Pedro sai daquele lugar, teoricamente de segurança, para querer ir aonde Jesus estava. Todo lugar onde tem mais de uma pessoa, sempre a maioria vence no voto. Com certeza Pedro não estava sozinho, porque os discípulos estavam com ele. Mas quando Jesus anuncia que era ele que estava indo, brotou um desejo no coração de Pedro, que não brotou na vida dos outros discípulos. E Pedro diz assim: Senhor, se é tu, deixa-me ir ter contigo. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E o texto diz que Pedro desceu e Pedro começou a caminhar sobre as águas. Olha, pastor, mas onde está a lição nisso daí? Tem pessoas que estão acomodadas, porque sabe que Jesus não abandona ninguém. Mas Jesus também, irmãos, ele quer sentir o desejo do seu coração. Pedro sentiu o desejo não de esperar Jesus chegar até onde ele estava, mas ele sentiu o desejo de caminhar em direção aonde Jesus estava. Qual a direção que você tem tomado na sua vida nos momentos de dificuldade? Na situação que você está enfrentando agora. Você está caminhando até Jesus ou você está parado lamentando as suas dificuldades, esperando Jesus chegar até você? Ah, pastor, mas Pedro, quando saiu do barco, o texto vai dizer que Pedro começou a andar e no meio do caminho ele teve medo. Quem aqui nunca teve medo? Mesmo estando na igreja, mesmo sendo um homem ou uma mulher de oração, quem aqui nunca teve medo, mesmo sabendo que Jesus estava conosco? A questão é o que nós fazemos quando o medo tenta assumir o lugar de Cristo nas nossas vidas. A palavra vai dizer que Pedro, quando ele começa a afundar, ele faz algo muito interessante.
onde muitos não têm feito mais hoje. A palavra vai dizer que Pedro, ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, socorre-me. Socorre-me porque eu deixei o medo ser maior do que o Senhor na minha vida. Senhor, socorre porque as situações que estão acontecendo, eu não estou conseguindo vencer. Senhor, socorre porque muitas são as adversidades que eu estou passando e eu estou ficando cansado. E a palavra vai dizer que Jesus de prontamente estende a sua mão, segura Pedro pela mão e o levanta do abismo onde Pedro estava caindo. A posição, irmãos, de sair do abismo a qual passamos por nossas vidas não é de Jesus, é minha, é sua. Como nós estamos nos comportando quando tudo começa a dar errado? Entramos no nosso quarto, entramos no banheiro, paramos o carro por 5 minutos e clamamos ao Senhor? Ou continuamos na dificuldade, sem orar, sem clamar, sem pedir socorro? O Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas se você não parar para clamar, o Senhor não vai pegar na sua mão, senão. Nós criamos uma dependência muito grande em outras pessoas. Nós sentimos uma necessidade enorme de compartilharmos coisas da nossa vida com outras pessoas. Se nós sentirmos esse desejo de compartilharmos os nossos problemas, os nossos projetos e as nossas dificuldades primeiro a Cristo, irmãos, tudo vai ser diferente. Mas nós vivemos numa dependência tão grande de outras pessoas que não priorizamos mais Jesus nas nossas vidas. Passamos por dia angustiados: não, eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar com alguém. Ah, se fulano tivesse aqui, isso não aconteceria. Ah, se ciclano tivesse aqui, esse problema não tinha se levantado. Ah, eu sei quem pode me ajudar. Fulano de tal pode me ajudar. Para aí, queridos. Até para fulano de tal te ajudar, Cristo precisa primeiro abençoar a vida dele. Porque a palavra vai dizer que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da permissão de Deus. Nós estamos invertendo as posições das coisas. Nós estamos confiando mais no homem do que confiando no Deus que nós servimos. O Deus de provisão, o Deus de socorro, o Deus que é esconderijo, o Deus que é fortaleza. O que não falta, irmãos, são títulos para a honra e a glória do nosso Deus. E por que estamos distribuindo essa honra para homens antes de Deus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós estamos buscando primeiro as outras coisas e estamos deixando Cristo para o final. Comece a colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida e você verá que as coisas começarão a acontecer na sua vida. Pare de ser tão dependente de pessoas e seja mais dependente de Deus. Pare de ser tão necessitado de estar pedindo coisa a pessoas e coloque esta necessidade de buscar primeiro o Senhor para a sua vida. O problema é que nós queremos a bênção, mas não estamos mais buscando o abençoador como devemos. O problema é que nós colocamos as nossas prioridades antes de colocarmos o Senhor nela. Quer vencer batalha, irmãos? Chame Cristo para entrar na batalha com você. Eu já contei essa experiência que eu vou contar de novo, de um grande erro de deixarmos Cristo por último. Eu tinha um Fusquinha, certo dia choveu, eu entrei numa rua alagada e aquele carro parou. E eu empurrei aquele carro até uma parte alta da rua, e ali eu fiz de tudo, irmão, para que aquele carro pegasse. Mas fiz de tudo que se imaginar, eu virei mecânico naquele dia. E o carro não pegava de jeito nenhum, a ponto da bateria nem dar mais sinal. E depois que eu já tinha feito isso tudo, não se preocupe, sempre vai ter alguém com uma palavra de desânimo para você. Uma pessoa que estava passando na rua chegou para mim e falou assim: ó, esse carro não pega mais não, empurra ele, deixa ele ali do lado e vai embora para casa, para amanhã você volta e pega esse carro. Só que da onde eu estava para onde eu morava era muito distante e já era muito tarde, era mais fácil eu dormir dentro do carro do que eu largar o carro ali e no outro dia ainda vir para buscar o carro, ter que procurar mecânico, aquilo tudo. E depois que eu já tinha feito de tudo que estava ao meu alcance para fazer, eu lembrei de orar. Eu encostei a cabeça no volante e falei: Senhor,
Se o Senhor quiser, esse carro vai pegar agora. Mas se não for da vontade do Senhor, ele não vai pegar. Mas me ajuda, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor. Quando eu virei a chave, irmãos, o carro pegou na hora. E naquele dia, eu coloquei em prática uma coisa que eu já sabia, mas devido ao cotidiano do dia a dia, eu não colocava em prática na minha vida. E a palavra de Deus, ela é um manual que não é para ser lido apenas, é para ser lido e colocado em prática nas nossas vidas. Se estamos cansados, o Senhor nos fortalece. Se estamos desanimados, a alegria do Senhor é a nossa força. O que nós não podemos é inverter os valores e ficar de braço cruzado, esperando Jesus chegar com a bênção. Não, irmão, batalhe, ore, entre para o seu quarto 3 horas da manhã. Ah, não posso 3 horas da manhã, porque eu tomo remédio. Entra no seu quarto agora, avisa a sua família toda, seus filhos, sua esposa, ou seu esposo e seus filhos, e fala assim, ó, espera um pouquinho que eu só vou orar aqui no quarto e já estou voltando. Entra no seu quarto, fecha a porta, queridos. Deus quer uma intimidade maior conosco. Nós temos que parar com essa mentalidade de que sabemos que o Senhor está ao nosso lado, mas quando oramos, oramos como se o Senhor estivesse em outro estado. Não, querido, dobre o seu joelho, rasgue o seu coração diante de Deus, diga as suas necessidades para Ele, porque Ele é o único que pode te socorrer. Talvez até hoje você tenha confiado em pessoas para resolver o seu problema. Mas eu quero te apresentar algo novo. Novo não porque nós não conhecemos, porque nós deixamos de colocar em prática na nossa vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Vocês querem ver só? Vou fazer uma pergunta. Quem orou hoje quando levantou pela manhã? Quem entregou o seu dia, a sua vida na mão do Senhor, quando sentou na cama, ajoelhou e orou? Sabe por quê, querido? Depois que eu levanto, que eu saio, eu não consigo mais dobrar o joelho para orar. Porque a hora passa rápido, tem horário para chegar no local de trabalho, tem afazeres que não podem esperar, que estão com horários marcados. Aí nós deixamos a nossa primeira atitude do dia, que é colocar o nosso dia nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa nos orientar, possa nos livrar, possa nos ajudar a vencer aquele dia e nos fazer chegar no fim dele, glorificando ao Senhor. Mas não, eu levanto pela manhã já pensando nos meus afazeres, não busco a Deus em primeiro lugar, e eu assumo naquele dia a responsabilidade dos riscos daquele dia. Sabe por quê? Porque se eu não convidar Jesus para entrar no barco comigo, irmãos, logo no amanhecer, no decorrer do dia que eu não vou fazer. Não porque eu não quero, mas porque as circunstâncias acontecerão para que eu não entre na dependência de Deus, mas que eu tente resolver tudo com a minha força durante aquele dia. Veja bem, queridos, você falar durante o dia, no momento de dificuldade, ah, Senhor, estou cansado, não é a mesma coisa de você levantar pela manhã, dobrar o seu joelho e colocar a sua vida diante de Deus. Existe uma forma, existe um caminho, existe um jeito de falar com o Senhor. Você fala com qualquer pessoa de qualquer jeito? Não fala. Por que por falar com Cristo, nós temos que falar tão vagamente durante o nosso dia? E começamos a descer degraus e não percebemos. Só vamos perceber quando já chegamos a um nível aonde não estamos mais suportando. Mas Deus quer fazer algo novo na sua vida nesta noite. Os planos de Deus é que voltemos ao primeiro amor. Lembra do primeiro dia que você entrou na casa do Senhor? Como a sua alma estremeceu quando você ouviu Deus falar com você? Talvez você esteja agora como Pedro, quase se afogando nos seus problemas. Mas a solução chegou para você agora. Jesus se faz presente diante de você. E o que você tem que fazer para alcançar a bênção de Deus não é muito. É só depender dEle.
É só glorificar o que acontecer. Na semana passada eu fui fazer um serviço e a pessoa está acamada. E a pessoa falou para mim uma coisa: estou há 64 anos casado com a minha esposa. Nós casamos bem novo. E Deus me permitiu viver a minha vida toda. E hoje eu estou aqui. Eu não consigo mais andar. Eu não consigo mais sentar. Mas toda a honra e toda a glória é dada ao meu Deus, que até aqui tem me sustentado. Irmão, que testemunho maravilhoso. Enquanto por muitas vezes nós estamos bem de saúde e não glorificamos ao Senhor. Nós podemos ir, nós podemos voltar e esquecendo de em tudo glorificar o nome do Senhor. E aquele homem glorificando a Deus, porque mesmo no leito ali do seu quarto, ele dá glórias a Deus, porque tudo que acontece na vida dele é com a permissão de Deus. E se Deus permitiu ele estar assim hoje, louvado seja o nome do Deus que tem cuidado da vida dele. Essas foram as palavras dele, não são as minhas, não. Então pare de julgar que para a sua causa não tem mais jeito, porque alguém já chegou para você e disse que não tem mais jeito. A palavra vai dizer: o homem faz os seus planos, mas a última palavra é do nosso Deus. E você acha que a última palavra do Senhor para a sua vida é de derrota? Você está enganado, querido. A palavra vai dizer: bem sei os pensamentos que tem para vós, pensamentos de bem, não de mal. O pensamento que o Senhor tem para mim e para você são pensamentos de vitórias. São pensamentos de livramentos. Mas o cuidado do Senhor nas nossas vidas não vai nos livrar dos vendavais, de passarmos por ele, mas nos livrar dele, mas não de passarmos por ele. Sabe por quê? É necessário passarmos por situações nas nossas vidas e entendermos que nós somos dependentes de um Deus que tudo pode. E quando Jesus toma Pedro pela mão, é uma parte que quase ninguém anuncia durante a pregação. Jesus tira Pedro da situação que ele se encontrava. E quando Jesus toma Pedro pela sua mão, eles caminham junto sobre as águas na direção do barco. Pedro não estava, irmão, mais sozinho. Pedro estava de mão dada com o único que tinha autoridade para mudar o rumo da sua história naquela hora. E quando eles voltam para o barco, a palavra vai dizer que quando eles sobem no barco, o vento para. Há momentos na sua vida, querido, que é só você e Deus. Pedro não estava só naquele barco, mas só Pedro sentiu o desejo no coração de ir até Cristo. Talvez você esteja passando por situações que você fica pensando: se fulano tivesse aqui isso não aconteceria. Querido, saiba de uma coisa: tem coisa que é só você e Deus. Por mais que você queira que alguém esteja do seu lado, o único que vai estar ao seu lado é Deus. Você já pensou nisso? Que talvez o momento em que você está só não é para você procurar pessoas, é para você procurar a Deus. É o momento de você clamar e Jesus te segurar pela mão e voltar com você para a caminhada segurando na sua mão. Olha, queridos, quando Davi foi ver os seus irmãos que estavam em guerra, que Davi chegou lá e encontrou Golias afrontando o povo de Israel, Davi não virou para o exército e falou assim: vamos todos nós que eu vou com você, não. Davi foi só ele e Deus. Só ele e Deus. Há momentos na nossa vida, irmão, que vai ser só eu e Deus. Só você e Deus. Não vai adiantar você olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás, porque não haverá ninguém. Aquela batalha é só você e Deus que vão enfrentar. Mas saiba de uma coisa: a vitória é garantida, porque o nosso Deus não conhece derrota. O nosso Deus, ele é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus que jamais
se alegra com o nosso sofrimento. O nosso Deus é um Deus que não divide a sua adoração com ninguém. O que nós precisamos é entender que o nosso Deus é soberano. Muitas vezes nós queremos sair do barco, mas não para ir na direção de Cristo. Nós queremos, vamos dar um exemplo, que a igreja seja o barco. Nós queremos sair do barco e pegar o caminho do mundo. Porque eu estou dentro da igreja, minha situação está assim. Porque eu estou dentro da igreja, minha vida está assim. Você acha que lá fora vai ser melhor? Você acha que lá fora você vai estar bem? Você acha que você caminhando distante do seu Redentor, você vai estar bem? Certa vez Davi disse assim, que caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão dos homens. Então, querido, se for para você sair do barco, que seja na direção de Cristo. Vou mudar a posição do barco. Vou colocar você no lugar de comodismo agora. Se é para você sair do lugar onde você se acomodou, saia dele, mas vá à direção de Cristo. Não pegue atalhos. Não existe atalhos para chegar a Cristo. Existe caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pare de pegar atalhos para resolver os seus problemas. Vá em direção a Cristo. Mas só como que eu vou em direção a Cristo? Orando pelas madrugadas, jejuando. Ore 3 vezes ao dia, como Daniel orava, de manhã, de tarde e à noite. Começa a fazer essas 3 coisas, que você vai ver que as suas angústias não terão o peso que estão tendo agora. Sabe por quê? Porque quando nós damos liberdade, nos aproximamos de Cristo, Cristo também se aproxima das nossas vidas. E a palavra vai dizer que o fardo dele é suave. Nós precisamos, querido, entrar numa dimensão diferente de comunhão com Cristo. Nós precisamos sair desse momento raso, dessa oração de 3 minutos, dessa história de não ora mais como orava, não consagra mais como se consagrava, não jejua mais como jejuava. Nós temos que sair dessa zona, querido. Nós estamos vivendo dias de grandes tribulações. Se nós não estivermos caminhando na direção de Cristo, querido, nós vamos afundar. Nós vamos começar a entrar em caminhos que irão nos afastar cada vez mais do Senhor, nos tornando dependentes de pessoas e menos dependentes de Deus. Vamos começar a acreditar que pessoas podem resolver os nossos problemas que Jesus não resolveu. Mas saiba de uma coisa, querido, tudo tem preço. E houve um alto preço que foi pago pela sua vida e pela minha. Quer ser grato? Seja grato a Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui, novamente sendo co-herdeiros com Ele, de um reino que é eterno. Quer ser dependente de alguém? Seja dependente de Cristo, porque Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. A nossa vida, querido, ela tem dono. Ah, eu sou dono da minha vida. Então você fez uma escolha. Você não quer o que Deus tem para você. Você quer aquilo que o mundo vai te proporcionar para que você viva da forma que você quer. Só que saiba de uma coisa, eu vivendo da forma que eu quero, eu não vou entrar na forma que Deus quer, porque entrar na forma que Deus quer vai contra aquilo que eu quero para a minha vida. Sabe por que vai contra o que eu quero? Porque o que eu quero, eu acho que é bom, mas o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu quero. Só que muitas vezes nós deixamos esse entendimento
se perder na caminhada. E nós começamos a achar que as nossas conquistas foram mérito das nossas forças. Nós começamos a valorizar o nosso entendimento, a nossa habilidade de manusear as coisas, e começamos a dar crédito a nós mesmos e tiramos o crédito que é de Cristo. Olha, querido, Jesus está nos dando uma oportunidade nesta noite. Jesus não quer ser apenas Senhor, Ele quer ser amigo. A palavra de Deus diz assim: não vos chamarei mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas chamarei de amigo. Jesus quer ser amigo, querido. Ele não quer ser só o Senhor da sua vida, não. Ele quer ser um amigo íntimo, onde quando você ajoelha, você conta a sua vida toda para Ele. Aonde você confessa as suas fraquezas, aonde você confessa o seu cansaço, e Ele te restaura, Ele nos restaura. Que nós possamos, ó queridos, nesta noite, pegarmos Cristo pela mão. Jesus estendeu a mão, mas quem agarrou foi Pedro. Que nós venhamos agarrar Cristo pela mão nesta hora e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou mais em lugar algum. Eu quero que o Senhor me leve aonde o Senhor já tem preparado um caminho para a minha vida. Eu quero glorificar ao Senhor em todo tempo na minha vida. Eu quero que seja feito em todo tempo a vontade do Senhor na minha vida, não a minha vontade, porque a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Nós precisamos, querido, voltar novamente a este nível de comunhão, a esse nível de dependência do Senhor, a esse entendimento de em tudo dar glórias a Deus. Nós não podemos permitir que os açoites desta vida nos afaste do nosso Deus, querido. Nós não podemos permitir que os vendavais dessa vida nos afunde. Mas nós podemos hoje tomar uma posição diferente, de agarrarmos a mão de Cristo e dizer: Senhor, eu já estou há tanto tempo na tua casa, mas a minha fé tem sido pequena. Senhor, eu já estou há tantos anos caminhando na presença do Senhor, mas eu me encontro cansado. Senhor, eu preciso ser renovado pelo Senhor. Senhor, eu preciso voltar a dar glórias ao Senhor com gratidão no meu coração por tudo que acontece na minha vida, porque eu sei que o Senhor nunca perdeu e jamais perderá o controle da minha vida. Nós precisamos, queridos, voltar para Deus. A verdade é essa. Nós estamos dentro da casa do Senhor, mas com o coração distante de Deus. O nosso coração precisa, nesta hora, sentir o desejo de retornarmos ao caminho e encontrar Jesus novamente. Para que assim, irmãos, a nossa vida comece a colher as bênçãos que Deus tem prometido. Quando Jesus chega no barco, o vendaval acaba. A mansidão reina novamente sobre aquela situação. E quando eles chegam na cidade de Genezaré, o texto vai dizer que quando eles viram Jesus chegando de barco, anunciaram a cidade inteira. E todos, enfermos, paralíticos, seja qual fosse o problema, correram ou foram levados até onde Jesus estava. E eles clamavam o seguinte: Senhor, deixe-me tocar apenas na tua orla e serei curado. E o texto vai dizer que eles tocavam na orla do Senhor e muitos foram curados. Na verdade, todos foram curados, porque foram até Cristo. Talvez o que está faltando para alcançarmos as bênçãos do Senhor não é Cristo chegar até nós, mas é nós irmos até onde Cristo está. Tem um ditado que diz que orar 3 horas da manhã é bom porque a fila é menor. Então comece a orar 3 horas da manhã, querido. Vá à direção de Cristo. Saia desse lugar onde te amarrou de comodismo, de que você acha que aí está bom. Não, aqui está bom. Está bom para mim desse jeito. Estou conseguindo isso por dia.
Não, consegui fazer isso hoje, não está bom não, querido. Deus tem mais para você. Saia dessa zona de conforto, levante e comece a caminhar na direção de Cristo. Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Senhor, a bênçãos que a Tua palavra diz que eu quero na minha vida. Mas, Senhor, todavia seja feita a Tua vontade, que por mais que eu queira aquilo que está escrito, o que o Senhor tem para a minha vida ainda é melhor. Pedro caminhou na direção de Cristo. E no seu momento de dificuldade, ele clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor estendeu a sua mão. E Pedro agarrou na mão de Cristo. E eles voltaram junto para o barco caminhando sobre as águas. Deus quer te levar ao lugar que você ainda não foi. Deus quer te dar aquilo que você ainda não teve. Mas para isso tudo, querido, é necessário intimidade. É necessário buscar o Senhor de todo o coração. Ah, pastor, mas eu oro, não tem sentido mais a presença de Cristo. Ore até sentir. Fique de joelho até sentir. Sabe por quê? O que eu estou falando para vocês eu já passei. Dias de grandes tribulações, onde eu não sentia a presença do Senhor. Mas nesses dias, eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e fiquei de joelhos, querido, até sentir novamente a presença do Senhor na minha vida. E eu entrava de um jeito e eu saía de outro. Sabe por quê? Porque tudo que Deus queria naquela hora era que eu clamasse novamente pela presença dEle na minha vida. Porque em alguns momentos chegamos a um nível, e não percebemos, de soberba tão grande, que nos achamos autossuficientes para não orarmos mais ao Senhor, para não clamarmos mais ao Senhor, para não dobrarmos o nosso joelho mais e buscar o Senhor para nossas vidas. Nós levantamos e vamos resolver os nossos problemas, vamos agir a nossa vida, vamos fazer aquilo que tem para fazer, e Jesus está parado olhando assim, por que Ele não me chamou? Eu tinha tanta coisa boa para a vida dele no dia de hoje, mas Ele não quis. Nós possamos voltar, queridos, a esse entendimento. Nós servimos e estamos na presença de um Deus, que Ele é presente, que Ele está todo o tempo ao nosso lado, e muitas vezes nós só deixamos Ele de lado. Mas não, querido, comece a chamar Deus para entrar nas suas batalhas, comece a Deus para entrar nas suas vitórias, e o Senhor te fará caminhar sobre os espinhos que têm ferido os seus pés. Que a palavra do Senhor nessa noite não seja apenas um versículo lido, mas uma instrução para nossas vidas, de que o Senhor nos aguarda, de que o Senhor está aguardando apenas uma posição minha, para derramar as bênçãos que eu tanto preciso. Então, queridos, toma novamente essa posição, busque o Senhor em primeiro lugar. Acordou pela manhã, é mais fácil você ajoelhar enquanto você está sentado, do que depois que você levanta. Sabe por quê? Quando nós acordamos, primeiro nós sentamos, então nós já estamos mais próximos do chão. É só ajoelhar e orar, querido. É só entregar o seu dia, a sua vida na mão do Senhor. Agora, se levantar e sair, já era. Não consegue se voltar para orar depois. Até porque já deixa de ser a nossa primícia. Já deixa de ser o nosso primeiro oferecimento a Deus. Que foram as primeiras palavras ao levantar. Senhor, eu consagro ao Senhor a minha vida. Que toda a sorte de livramento do Senhor seja sobre a minha vida, sobre a minha família, no meu local de trabalho, aonde eu estiver, aonde eu entrar, que o Senhor entre comigo, aonde eu for, que o Senhor vá comigo, e quando eu retornar, que o Senhor retorne comigo. É isso que Deus quer, querido. É isso que Jesus espera. Jesus não pede sacrifício para que Ele entre e opere na nossa vida, não. Ele só espera de nós, de nossas vidas, gratidão, obediência. O primeiro lugar na nossa vida, que é dele. Amém? Que a bênção de Deus seja manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que essa noite não venha se encerrar da mesma forma que iniciou, mas que nesta hora possamos tomar
posse das bênçãos que Deus já tinha preparado da eternidade para as nossas vidas no culto desta noite. Coloque o Senhor em primeiro lugar e viveremos algo novo de Deus. Amém? Convido a você que pode se colocar de pé, você que não pode, por algum motivo, está acamado ou está sentado, feche os seus olhos. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor e quando retornarmos, rápido, já vamos estar entrando em oração. Então comece já a fazer a sua oração enquanto você ouve esse louvor, em nome de Jesus. Amém? Com os seus olhos ainda fechados. Senhor nosso Deus, nesta hora, nós queremos clamar ao Senhor. Clamar, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha nos socorrer. De tantas situações, ó Pai, que temos passado nesses dias. Que o socorro do Senhor continue sendo, ó Pai, manifesto sobre as nossas vidas nesta hora. Senhor meu Deus, há muitos que estão assistindo esse vídeo, nesta hora, esta mensagem, que estão cansados, que estão desanimados, que estão pensando até mesmo, ó Deus, em parar, mas Deus derrama uma unção dobrada nesta hora de renovo sobre as nossas vidas. Que haja, ó Deus, um renovo espiritual, um renovo físico, ó Deus, que renove, ó Deus, a alegria da salvação nas nossas vidas, para que venhamos continuar, Senhor meu Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor meu Deus, nós entramos na Tua presença. Na verdade, ó Pai, nós nem saímos, e se tem alguém que tenha saído, agora é o momento de voltar. Aproveite esta oportunidade. E queremos pedir perdão por nossas falhas, por nossos pecados, por muitas vezes reclamarmos mais do que glorificamos ao Senhor. Nós queremos colocar, Senhor meu Deus, as nossas vidas, a nossa casa, Senhor meu Deus, diante do Senhor. Ó Pai, que nesta hora o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, tirando, ó Senhor meu Deus, este sentimento de derrota, este sentimento, ó Senhor meu Deus, de que do jeito que tá bom. Não, Senhor meu Deus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas, nós queremos alcançar as bênçãos que o Senhor tem preparado, ó Senhor meu Deus, na Tua glória, para as nossas vidas, Senhor meu Deus. Ó Deus, entra nesta hora, nós damos total liberdade ao Senhor, para que o Senhor entre, ó Senhor meu Deus, toque na nossa mente, no nosso coração, e tire tudo aquilo que não provém de Ti, todo engano do diabo que tem tentado dominar a nossa mente. Ó Senhor meu Deus, mas que nesta hora, os Teus anjos da cura, Senhor meu Deus, estejam visitando cada enfermo, ó Deus, cada leito de hospital, aqueles que estão acamados, ó Senhor meu Deus, até mesmo nas suas casas, que o anjo da cura, Senhor meu Deus, passe por estes locais agora, Senhor meu Deus, e que a bênção do Senhor seja manifesta, Senhor meu Deus. Ó meu Pai, nós oramos, se há, Senhor meu Deus, alguém nesta hora, ó Pai, que necessita de uma porta de emprego, Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que abre as portas onde não há portas, que haja ainda, Senhor meu Deus, nesta noite, uma resposta, Senhor meu Deus, sobre cada oração que está sendo colocada, Senhor meu Deus, diante do Senhor nesta hora. Ó Senhor meu Deus, que lares venham ser restaurados, que famílias, ó Senhor meu Deus, venham estar novamente sendo restauradas, Senhor meu Deus, na presença do Senhor, que aquele que está cansado saia deste lugar de cansaço e tome a posição de retomar a caminhada com o Senhor. Nós oramos nesta hora, ó Pai, repreendendo toda ação do diabo, ó Senhor meu Deus, que tem se levantado contra a nossa vida. Nós paralisamos, Senhor meu Deus, toda ação do inferno, Senhor meu Deus, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, e em nome de Jesus nós damos uma ordem nesta hora, que todo espírito de contenda, de confusão, de enfermidade, de derrota, que saia em nome de Jesus. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor venha tomar o Teu lugar, cubra-nos com o sangue do Teu Filho amado, nos fortaleça, Senhor meu Deus, nesta caminhada, renova em nós a alegria da salvação, renova em nós o desejo de estarmos novamente na casa do Senhor, na Tua presença, ó Senhor meu Deus, glorificando o Senhor, independente do que esteja acontecendo, mas com o nosso coração grato de que o que acontece ou deixa de acontecer é permissão do Senhor, desde o momento que estamos na presença
presença do Senhor e a mão do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, não há nada que possa nos fazer desanimar, Deus, porque o renovo do Senhor é maior, Senhor meu Deus, do que qualquer cansaço sobre as nossas vidas. E nós profetizamos que esta sexta-feira é uma noite de bênção, é uma noite de renovo, é uma noite de restauração, é uma noite de milagres, e nós glorificamos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está nos assistindo, glorificado seja o nome do Senhor, por estarmos juntos mais esta noite, que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre as nossas vidas sem medidas. Um bom final de semana na presença do Senhor, e que o Senhor nos abençoe, nos conceda toda a sorte de livramento, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Uma boa noite a todos, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, os seus sonhos e projetos, em nome de Jesus, amém.